Olá, Entre Mulheres! Sejam bem-vindas, minhas queridas irmãs, e sejam bem-vindos, Júlio! Sim, tá começando, Júlio? Não, Camila, já começou. Realmente, já começou, Júlio, rapidinho, né? Então, nós vamos começar, Júlio, com um novo tema. Comemorando 7 anos do programa Entre Mulheres, nós vamos falar sobre o quê? Sobre mulheres, Ministério de Mulheres. Qual é a importância do Ministério de Mulher? Qual a importância? Como você acha? Qual a importância, né, desse Ministério de Mulheres aí na sua igreja? Ou você já ouviu falar, se você não frequenta nenhuma igreja, você já ouviu falar sobre reuniões de mulheres, congressos de mulheres? Já foi convidado para algum? Então, nesse mês de julho, nós estaremos falando sobre isso e nós teremos algumas convidadas para me ajudar com esse tema. E hoje eu vou conversar com a Fabiana. Fabiana, seja bem-vinda ao Entre Mulheres. A Fabiana vai me ajudar aqui a entender um pouco mais sobre o Ministério de Mulheres, até porque a Fabiana fez recentemente um encontro de mulheres na igreja dela. A Fabiana é casada com o pastor Elias e aqui atualmente está dirigindo a igreja da IGD da Vila Amara. Fabiana, a Igreja da Graça e até outros ministérios é muito conhecido porque tem o Ministério Infantil, tem o Ministério de Louvor, tem o Ministério dos Idosos e assim por diante. São os ministérios que mais a gente conhece, né? Intercessão, enfim. Só que um ministério que realmente está crescendo muito é o de mulheres, porque as igrejas evangélicas o que mais tem é mulher. E você fez um encontro recentemente exatamente de mulheres. Então, gostaria que você me ajudasse aí com esse tema. O que você tem, o que você achou? Como é que é a sua experiência com o encontro de mulheres? Então, eu acabei de fazer, né, recentemente, umas 300 mulheres. A gente teve a presença da pastora Mirtz Bernardes. Ela ministrou uma palavra abençoada às irmãs. Tivemos um coral só de mulheres na minha igreja. A abertura foi com a cantora Kelly Benigno. Então, foi bem animado. Aí as mulheres da igreja, como você falou, 90% são mulheres. Sim. Então elas têm bastante necessidade de conversar, de tirar dúvidas. E às vezes, como é um pastor, às vezes ela não consegue tanto isso. Então com essas reuniões que nós fazemos na igreja, elas conseguem se soltar, não é? Então a gente acaba trazendo pessoas novas. Tem irmãs que só vêm na igreja convidadas só porque é um encontro de mulheres. É bem isso mesmo. Eu tenho pessoas que vêm na minha igreja, parentes de membros, que só vêm na igreja, às vezes, só quando é encontro de mulheres. Porque tem muito isso, né? Às vezes a mulher, ela fica, eu queria uma reunião para poder conversar mais. Até porque também assim, quando o pastor está fazendo o culto, ele não pode ficar falando diretamente para a mulher. Então, ele tem que falar sobre o homem também. E no caso da reunião de mulheres, tem como especificamente falar sobre elas, né? E isso, a gente debate vários temas, não é? Nesse tema agora que em questão, desse último, a pastora falou muito sobre ministério das mulheres. Olha. Então, dela poder fazer algo dentro da igreja, ela até usou o termo sair do saleiro. Como a Bíblia fala que nós somos o sal dessa terra, então somos responsáveis de dar sabor aonde nós estivermos. Então, falou muito ao coração de cada pessoa que esteve ali. Então, muitas mulheres abriram o coração. Às vezes, às vezes, depende de como ela está, ela se sente muito inferior, tem complexo de inferioridade. Então, a pastora retratou bastante isso, da importância da mulher, dela ser responsável de trazer um sabor, uma experiência nova onde ela estiver. Que bacana esse tema, eu nunca tinha parado para pensar nisso. Foi bem legal. Pastora Mirtz, um beijo, querida, e realmente algo que eu nunca tinha parado para pensar, não, sair do saleiro. Tem muita mulher que poderia estar dando sabor aí, mas está quietinha, exatamente. Ela fica escondida, né? Ela acha que às vezes ela não tem valor no meio dos homens, ou às vezes ela se sente oprimida, ou às vezes pelo porte físico, ou às vezes ela é muito tímida.
não sabe se portar ou falar, e às vezes, né, não sabe se representar o público. Então, foi muito bacana. Então, a gente teve bastante mulheres pela primeira vez e todas elas ficaram maravilhadas, elas gostaram muito. Entendi. E todas elas se dedicaram um pouco, o coral de mulheres. Que bacana. Então, elas se emocionaram, a palavra falou muito ao coração, louvor, então foi muito legal. É um momento só delas, né? Então, eu Isso. gosto muito também de reunião de mulheres. Mas, Fabiana, me ajuda uma coisa. O que te levou a elaborar esse evento? O que te leva a fazer... Não, eu vou fazer uma reunião de mulheres, dia tal, tal. O que leva você a falar assim, a Fabiana despertou para fazer a reunião de mulheres tal mês? O que você leva em consideração para... Então, a necessidade das mulheres na igreja, né? Às vezes, igual nós falamos aqui, elas não conseguem, às vezes, levar a necessidade dela ao pastor. E, às vezes, existem temas que no culto não podem ser abordados especificamente a elas. E a gente acaba tratando isso num congresso de mulheres, num chá de mulheres, né? E agora nós fizemos esse, as mulheres que vencem na graça de Deus. Uma mulher vencedora, uma mulher que tem uma autoestima, que sabe se portar. Então, a gente trata todos esses assuntos dentro da igreja. Então, a gente acaba ajudando o ministério do pastor. Elas se sentem mais importantes, então elas se doam mais. Desde uma simples lembrança que você elabora, e isso acaba trazendo, né, uma estabilidade e um crescimento à igreja. Porque vai fortalecendo o corpo de Cristo. E, além disso, as irmãs da igreja trazem outras irmãs pela primeira vez. Então, uma forma de evangelizar outras mulheres, que às vezes têm muitas necessidades e lá fora, às vezes, ela não encontra liberdade para poder falar, às vezes ela tem um preconceito da igreja. Então, acaba sendo uma forma de trazer outras mulheres a Cristo. Então, a nossa visão é essa, plantar uma semente no coração dessas mulheres para que elas possam dar bons frutos para Deus, né? Elas se sentirem valorizadas, você ajuda na autoestima dela e isso vai trazer bons resultados para a igreja. Vai somar, elas vão trazer outras pessoas, vão impactar a vida dos esposos, dos filhos. Então, tenho certeza, quando ela ouve uma mensagem no culto de mulheres e ela sai da igreja melhor, com certeza o lar dela vai ser melhor, né? O dia dela vai render mais, porque ela sai com uma autoestima diferente, né? Ali vão ser quebrados preconceitos, paradigmas, então... É muito legal, é marcante, né? É uma semente plantada. E a gente tem certeza que ela vai germinar, vai dar um bom fruto, uma árvore que vai produzir bastante. Esse foi o seu segundo encontro na Vila Mara, né? Exatamente. E o primeiro foi em que ano? Foi um ano e meio depois que a gente estava lá. Foi com a esposa do nosso regional, que na época era o pastor Marcos, a dona Adriana. Então ela veio, trouxe uma mensagem também. Então a gente trouxe bastante mulheres. E depois a gente foi administrando, né? Durante o ano. Conversava com as obreiras da igreja, com as solteiras, com as jovens. Sim. E os encontros maiores nós fazíamos uma vez ao ano, né? Porque a igreja tem várias atividades. Então, para nós, aí fica um pouco difícil fazer sempre esses eventos todos os meses. Sim, mas aí também não esse é um evento principal, digamos assim, que você reúne todas elas. Isso, todas as idades. Porém, você está sempre conversando, sempre fazendo reunião com os grupos. Isso, trazendo uma mensagem menores. Diferente às solteiras, às irmãs que são casadas da igreja. Eu, como esposa de pastor na igreja hoje, eu faço bastante atendimento, tanto para casais como irmãs. Então, a gente tem várias dificuldades, várias perguntas que às vezes elas se sentem envergonhadas e você acaba trazendo uma mensagem para elas. E isso é fruto também dessa reunião de mulheres, porque às vezes elas ficam tímidas dentro da igreja. Cheguei na igreja, o pastor pregou, vou embora. Então, essa reunião acaba trazendo liberdade para ela, né? Ela vai vendo que o campo dentro da igreja acaba sendo amplo, que ela pode fazer algo para Jesus, para ela se sentir importante. Então, traz muitos resultados. Até em questão de amizades também, né? Não tem como, né? Isso, porque às vezes ela não tem amizade nenhuma, né? Às vezes ela sai de casa, ela é uma mulher sozinha. E às vezes nesses encontros, o ato da gente se reunir para poder fazer esse encontro é muito gratificante. Então, às vezes a gente fica até pela madrugada terminando uma decoração da igreja,
Une e outras, mesmo, né? Une. E às Até vezes porque você não faz sozinha, né? Tem uma equipe Existe. toda ali, né? Por trás disso. Porque é muito detalhe, né? Uma Muito reunião de detalhe. mulheres é muito... Às vezes- Imagine, mulher já não é detalhista. Aí vai fazer uma reunião de mulher, imagina. Aí Nem cada tem um- detalhes, né? Isso. E dessa vez a gente fez cor de rosa, a outra foi lilás. E essa foi cor de rosa. Então nós fizemos um presentinho especial para as mulheres que vieram pela primeira vez, uma revista Graça. Aí colocamos um panfletinho da igreja, evangelístico. Então teve as irmãs obreiras que deram atendimento, prestaram uma atenção maior a essas mulheres que vieram pela primeira vez. Fora os brindes, né, que elas ficam super animadas em ganhar. Então, teve mulheres que ficaram sabendo, poxa, teve esses presentinhos para fazer. Da próxima reunião eu posso ajudar? Nossa, tá vendo? Então elas se lançam, elas bacana. querem ajudar. E isso acaba sendo importante para a igreja. Exatamente. Não é? Porque a igreja não é somente o pastor ou a esposa do pastor ou o corpo de obreiros. Então, é a igreja de Cristo trabalhando em prol do evangelho. Que bom, que lindo. Ministério de Mulher realmente é uma coisa muito bonita. Fabiana, daqui a pouco eu volto com você, porque eu vou lá com a Tati no Cantinho da Mulher. E a Tati hoje está num cantinho de bate-papo também, como eu. Vamos lá ver com quem que a Tati vai bater o papo. Tati, é com você. Olá, meninas! Olá, amadas! Estamos em mais um Momento da Mulher. Mês de julho chegou. Nossa, amadinhas, já estamos aí no meio do ano. Mas, bom, vamos falar aí um pouco de férias, de festas. Ai, tanta coisa boa! Esse mês de julho vai ser um mês especial. Vocês não podem perder nenhum Momento da Mulher. E hoje quero apresentar para vocês um novo cantinho, o Cantinho do Bate-Papo. E para me ajudar neste Cantinho do Bate-Papo, eu estou com a Rosângela Campos, que é uma pedagoga abençoada, uma mulher de Deus e que vai me ajudar a tirar aí algumas dúvidas para que a gente possa entender um pouco desse mundo dos professores. Amadas, venho trazer hoje aqui um tema sobre professor. Rosângela, tudo bem? Tudo bem, Tatiane? Rosângela, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre essa vida de professor, que é aquela coisa, o professor ele marca a vida da criança, né? Então, assim, a criança ela costuma ter ou a boa impressão ou a má impressão do professor. E eu já quero começar com você hoje uma pergunta que às vezes, né, as mães aí amadas de casa falam, poxa, Tati, a minha vida tá aí em transição, eu estou aí, né, em períodos de mudanças e essa fase não tem sido fácil para mim, não tem sido fácil para o meu filho. E aí o papel do professor entra, né, Rosângela? Porque o que acontece? Às vezes a mãe deposita no professor a responsabilidade que é da mãe. Ou seja, como que você vê isso? O professor educa nos dias de hoje? Olha, Tatiane, o professor ele não educa, o professor ele ensina, né? A questão da educação, ela vem de casa, vem dos pais, né? Esse é o dever dos pais, educar, né? Passar alguns princípios, né, para essa criança. Então, o professor ele ensina disciplinas, ele ensina a criança a refletir, ele ensina a criança a ser ali desenvolver o seu conhecimento, né, formular os seus pensamentos, mas o professor não educa. Esse é o papel dos pais. Isso é muito importante, né, amadas? Porque é o que eu costumo falar lá na minha casa. O obrigado, o por favor, o com licença, isso realmente é responsabilidade dos pais. Não só isso, né? Claro, são coisas do dia a dia que realmente vai fazer a diferença na vida dessa criança, futuramente do adolescente, né, de um adulto bem-sucedido. Mas hoje eu vejo que, vou me colocar até, né, nesse ponto, porque às vezes nós pais falamos assim, bom, eu vou procurar um colégio particular para o meu filho, um colégio cristão, e aí eu vou ficar tranquila, não vou nem precisar ensinar a palavra de Deus. E não é assim, né, Rosângela? Porque assim, o colégio cristão, claro, ele tem princípios e valores que ele vai ensinar, mas eu achei muito interessante você falando que o professor, ele ensina disciplina. Ou seja, em casa é muito difícil a mãe ensinar a matemática, ensinar o português, a história. Então, assim, são áreas que a gente consegue ver distintamente, consegue ver a diferença, né, do professor ensinando disciplina, não que ele não possa ensinar esses princípios que a mãe ou os pais, enfim, ensinam em casa. Mas hoje, Rosângela, eu percebo que esse papel do professor, eu sinto ele assim um pouco desvalorizado.
né? Às vezes eu já cheguei a atender, conversar com algumas pedagogas, professoras, que têm essa dificuldade hoje, porque ela se sente nessa responsabilidade de educar. Exatamente, né? Porque hoje, né, com a mudança toda que nós temos na sociedade, então foi colocado, né, para a escola algo mais, né, que essa criança ela não chega, né, com esses princípios como nós falamos, né, o muito obrigado, o boa tarde, o boa noite, o respeitar, né, as pessoas mais velhas, tudo isso parte do lar, né, porque a educação ela vem de casa. Então, quando chega na escola, o professor, além dele ensinar as disciplinas, os conteúdos, ele ainda tem que resolver certos conflitos dentro de sala de aula, né, então ensinar aquele aluno a hora, né, que é a hora de falar, o respeitar o amigo, então ele acaba assim se sentindo desmotivado porque ele perde muito tempo em sala de aula resolvendo os conflitos de comportamento, né? Essa criança já deveria vir com esses princípios de casa, de como se comportar, de respeitar o próximo, né? De conhecer os direitos de cada um. Então ele perde-se muito tempo, né? E na hora dele passar os conteúdos, aquela aula, né, que ele preparou com um grande empenho, ele acaba ali se sentindo desmotivado. Poxa, eu vim resolver mais, eu estou resolvendo mais conflitos dentro de sala de aula relacionados a comportamento do que passar aquela aula que eu preparei, né, planejei para entregar ali um bom conteúdo para esses alunos, levando eles ao conhecimento, né, levando eles à formulação dos seus pensamentos. Então ele acaba se sentindo desmotivado por causa dessa perda de tempo, vamos dizer assim, né, para poder ajustar aquelas questões de comportamento dentro da sala de aula. Quer dizer, você falou uma palavra até forte aí, o professor se sente desmotivado. Por quê? Claro, eu imagino, né, às vezes a gente tem professoras e pedagogas até nos assistindo, Rosângela, e ela fala assim, puxa, o que ela falou é verdade, eu tô me sentindo desmotivada, é pai no meu pé, né, pegando no meu pé, ai meu Deus, meu filho tá vindo assim da escola, porque é aquela coisa, o professor, ele sabe o que acontece dentro da sala de aula. Exatamente. Os pais conhecem o que acontece com os filhos dentro de casa. E às vezes vira um conflito, né? Porque a criança, enfim, o aluno, ele chega, ai mãe, a professora fez isso, e o pai vai totalmente armado, né, para aquela professora, e ele não sabe o que é que está acontecendo. Então, na verdade, assim, isso é uma linha, assim, bem tênue, né, dessa insegurança de pai e professor, que eu acho que isso não pode ser perdido, né, Rosângela, hoje na escola, porque assim, essa comunicação entre pais e professores, isso não pode sumir, né? Mas assim, esse peso que o professor tem hoje em dia, porque assim, eu lembro que antigamente, minha mãe até falava, minha mãe inclusive foi professora de português, e ela falava, nossa, Tati, não tinha esse desrespeito, né, em relação à autoridade do professor. E hoje você não vê um respeito pelo professor. E isso é muito interessante, porque a Bíblia diz que não tem autoridade que não venha de Deus. E às vezes até o professor se perde nesse caminho. Peraí, aonde que eu me encontro? Né? Aonde que está realmente a minha responsabilidade de professor nessa caminhada? Então eu acho que existe um pouco essa desvalorização. Mas assim, Rosângela, você como uma pedagoga, né, com a experiência realmente assim, né, desta área, hoje o que você poderia falar para as professoras, para as pedagogas em relação a essa desmotivação? O que eu poderia dizer é que elas não percam, né, esse amor pela profissão, né? É um chamado, né? Ensinar é realmente um chamado, uma vocação. E que ela não venha se sentir desmotivada, ainda que ela encontre esses conflitos, né? E que ela tenha que, além das disciplinas em sala de aula, ela tem que resolver essas questões de comportamento também, porque nós vemos que hoje uma sociedade, como que ela se encontra, mas que ela não venha se sentir desmotivada, que ela se valorize, ela confie realmente naquilo que ela está fazendo, né? E que ela possa olhar para o seu aluno e ver e falar assim, olha, eu vou ser algo transformador na vida, né, desse aluno lá na frente, né? Então que ela se valorize sim, que ela confie, né, que aumente essa autoestima dela, né, e que ela vá para a sala de aula levando o melhor para aquele aluno, né, acreditando realmente no potencial dela, porque realmente é um chamado. Aquilo que a gente faz por amor, né, então você sabe que vai ser recompensador lá na frente, né, naquilo que você está passando ali, então que ela continue sim se valorizando, acreditando que ela está levando o melhor e que ela está formando um cidadão para a sociedade preparado, e também ali ele vai lembrar, né? Porque nós somos marcados pelos nossos professores, né? Eles por marcação marcam muito, né? Então ela vai ser lembrada, né? Eu fui seu aluno, né? E você me ajudou muito, porque apesar da gente encontrar na sala de aula alguns que aproveitam e outros não, mas a gente vai ter, assim,
vai ser muito bom. Então, que ela se valorize, confie no trabalho, que ela continue sim, ainda que ela encontre, né, essas questões todas aí que levam a desmotivar, mas que ela acredite sim, que ela está sendo útil sim na vida desse aluno, sim. Ai, que bom. Tá vendo, amada? Olha só, foi uma injeção de ânimo para sua alma, para sua estima, autoestima, enfim, deixa a baixa estima para lá e pegue esse conselho do Espírito Santo, amada. Para de se desvalorizar. Rosângela, eu quero te agradecer e já deixa aqui o convite, tá bem? Eu vou gravar mais uma com você, porque eu gostei desse tema e a gente tem pouco tempo aqui. Mas eu te agradeço muito pela entrevista e até uma próxima, tá? É um prazer. Amadas, mas agora eu não poderia deixar de dar a palavra de Deus para você, aproveitando esse conselho do Espírito Santo. Quero que você anote aí, minha querida, para o seu devocional, em Salmos 91:8, olha o que a palavra de Deus diz. Somente com os teus olhos olharás, contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Mas eu quero deixar para você somente essa parte A. Somente com os teus olhos olharás. Minha querida, é como a Rosângela disse, né? Às vezes você está aí tão desmotivada, tão triste com o que tem acontecido. Às vezes tem deixado algumas coisas entrar no seu coração, tem ouvido muitas vozes, não são vozes demoníacas, não. São vozes realmente que muitas vezes vêm lá do seu coração, porque a Bíblia diz que tudo que sai da nossa boca, ela vem do coração, né? Mas às vezes tem coisas que você tem deixado entrar na sua mente através de outras vozes, desânimo, tristeza, mau humor, né? Até essa frustração aí da sua profissão. Minha querida, olhe somente com seus olhos. Né? Como a Rosângela disse, aí deixou essa palavra abençoada também para você, tudo que você faz por amor se torna um chamado. Aprenda a amar a palavra de Deus, aprenda a amar aquilo que Deus tem colocado diante de você. Às vezes, querida, Deus tem colocado desafios, coisas que você não esperava, coisas que muitas vezes não esperamos, né? A tempestade, a gente não fica, vem tempestade pra cá, corre pra cá. Não, não. Mas às vezes ela chega. E o que você tem que fazer? Se armar. Mas não com as suas emoções, que você tem feito muito isso, né? Deixado as emoções falarem aí um pouquinho mais alto, mas se arme com a palavra de Deus, invista tempo com Deus. Essa história de que eu perco tempo, você nunca perde tempo com Deus. Tudo que você investe no seu relacionamento com Deus, no seu devocional, isso vai te dar fruto e muitos frutos. Então, minha amada, aprenda a olhar com os teus olhos. Para de ficar dependendo de profeta particular. Você e eu não precisamos disso. Nós temos o Espírito Santo, que é o nosso conselheiro. A Bíblia diz que o nosso auxílio vem do céu, que o nosso socorro vem do Senhor. Ô, minha amada, você está esperando o quê? Volte-se para Deus, para de ficar aí cheia de si, pensando coisas que Deus nem colocou no seu coração. Minhas queridas, eu não queria deixar esse cantinho hoje não, tá tão gostoso, né? Nós aprendemos aí tantas coisas. Lembremos que o Senhor é o nosso ajudador para ensinar os nossos filhos, para ensinar todas as coisas pelas quais nós precisamos fazer. É Ele quem nos instrui. Queridas, semana que vem, eu vou vir com uma dica para lá de especial. Fique ligadinho, esse mês de julho você não pode perder o programa Entre Mulheres, o Momento da Mulher, que vai vir muita coisa boa por aí. Então, até semana que vem. Tchau, tchau, amadinhas! Obrigado, Tati. Obrigada, Rosângela, pelas dicas aí, a pedagoga Rosângela. E toda primeira quinta-feira, a Tati vai estar também no cantinho de bate-papo. Então, aí você fica aí ligadinha na programação para ver com quem que ela vai bater o papo. Dessa vez foi com a Rosângela nos ensinando, nos orientando sobre os nossos filhos, né? Sobre educação. Muito obrigada, Tati. Obrigada, Rosângela. E eu volto aqui com o meu bate-papo com a Fabiana, falando sobre o Ministério de Mulheres. Fabiana, nós já falamos um pouco sobre o que levou você a preparar, a elaborar um encontro de mulheres. Já sei que teve uma equipe toda por trás disso, até aquela que fica na porta recebendo, aquela que prepara a decoração, e é muito detalhe, né? Isso. Mas vamos falar agora sobre o espiritual. A pastora Mitz falou sobre levar, sobre a pessoa sair do saleiro.
Tem muita mulher que realmente fica presa achando que não pode falar, ou porque tem vergonha, ou porque se acha inferior, enfim. Hoje em dia eu acredito que até os atendimentos que você faz com mulheres, você escuta muita coisa. Escuta. Mas quais são as queixas principais assim que você escuta mais da mulherada e qual a necessidade que você tem sentido que a mulherada precisa mais ouvir, que elas têm mais vontade de aprender? Atualmente, o que eu escuto mais é a parte sentimental. Muitas delas são bem sensíveis na parte sentimental. Tanto solteira quanto casadas. Isso. E isso daí vai influenciar totalmente lá na família dela, no casamento dela. E quando você vai ver, é toda essa parte sentimental, emocional. São muito sensíveis. Às vezes tem pessoas que usam o termo casquinha de ovo. Ai, Jesus. Tudo fere, não é? Tudo a pessoa deixa entrar no coração e às vezes não existe uma barreira. Então a gente vai, através desses encontros, dos atendimentos, mostrar que através da palavra de Deus, ela acaba colocando uma barreira aí no coração dela contra todas essas coisas que existem aí ao redor, que às vezes quer destruir essa parte espiritual dela. Então, essa mensagem também da pastora que ela trouxe, né, sobre você sair do saleiro, né, que você tem para você auto se valorizar, né, você saber que você é importante no reino de Deus, porque para muitos a mulher ela é proibida de muitas coisas na igreja. E a gente vai aprendendo todo dia com a Bíblia que isso não é verdade. A Bíblia diz o quê? Que nenhum dom vos falta. Não que sejamos capazes, mas a nossa capacidade vem de Deus. Sim. E é isso que a gente vai levando, essa segurança da palavra de Deus a essas mulheres. Porque elas estando enraizadas na palavra de Deus, tudo vai ser diferente na vida dela. O emocional dela vai se valorizar. E é um tratamento que Deus vai fazendo de dentro para fora. Aí vai trazendo resultados na parte física dela. Ela vai se amando mais. Não é? Então, a igreja vai ajudando em tudo isso. Eu acho, é bem isso mesmo que você está falando a respeito do emocional. Porque a mulher, ela é muito emotiva, né? Até no programa anterior eu conversava com a pastora Mitz mesmo, exatamente sobre isso. Que a mulher, ela é muito emotiva. É o que a Bíblia diz, um vaso mais frágil. Mas não quer dizer que ela não pode ser forte, ela não tem uma boa palavra. Ela tem que saber lidar com as situações. Isso mesmo. Ela pode ser sensível por ela ser uma mulher, não é? Ela tem outros costumes dos homens, né? Outras partes, né, hormonais, etc., que o homem às vezes não enfrenta igual nós, mulheres. E elas precisam saber lidar com isso. Porque imagine uma mulher, se ela está bem espiritualmente, ok, a casa dela vai bem, tudo vai bem. Mesmo que esteja, porque no mundo tereis aflições, as batalhas vão vir. Só que uma mulher que ela está bem espiritualmente, quando ela chega diante daquelas dificuldades, ela sabe encarar aquilo. Agora, uma mulher que ela está totalmente voltada às emoções, toda sentimental. Que ninguém me ama, ninguém olha pra mim. Complexo. Né? Isso. Queria ser magra, eu queria ser um pouquinho mais cheinha. Às vezes, não, eu tenho o meu cabelo liso, eu quero ter enrolado. Né? A mulher tem bem isso, né? Às vezes ela não está contente, às vezes, com tudo. O cabelo dela é preto, ela quer vermelho. Eu quero ficar loira. Então ela passa por vários momentos. E se o sentimental dela, ela não for colocar isso diante da palavra de Deus, vai abalar toda a vida dela. Então ela precisa colocar isso diante do Senhor, aprender que a Bíblia diz, não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas aflições sejam tudo conhecidas diante de Deus. Então, nós levamos isso através da palavra, para que ela coloque tudo isso diante do Senhor. Não é? Deus sabe. Não. Deus ele tem prazer em ouvir a tua voz. Então, através do teu contato com o Senhor, você vai se fortalecendo e ela vai se fortalecendo também. Então, ela vai aprendendo que a palavra é o aliado dela nisso, que vai criando bases, ela vai se tornando uma mulher mais forte, que ela tem que tomar cuidado com o que ela fala, com o que ela se comporta, porque não adianta também eu ser uma mulher de oração se as minhas palavras não somam com aquilo que está dentro do meu espírito, com aquilo que eu tenho aprendido da palavra. Então, nós ensinamos tudo isso a essas mulheres.
Não somente as mulheres, mas a igreja, mas em específico as mulheres. Então elas vão se tornando mulheres mais fortes. Elas vão aprendendo que elas podem ter o autocontrole do Espírito Santo. Não tudo, falou mais alto, eu vou chorar. Vou guardar no coração, vou ser rancorosa. Porque isso vai trazendo outros problemas na saúde e a gente sabe disso também. Sim. Então, a gente vai passando isso para ela, que em Deus ela pode se abrir através de uma canção. Deus vai tratando o emocional dela, aí vem aquela palavra. Então, vai formando um alicerce nessa mulher e ela vai se tornando uma casa mais forte. Então, vai bater a chuva, a tempestade e não vai derrubar ela tão facilmente. Por quê? Ela vai ter uma estrutura, ela vai poder alimentar melhor os filhos dela, vai poder passar uma mensagem melhor da palavra de Deus. Mas isso tudo, hoje, não é? A necessidade que a gente vê atualmente na igreja específica, porque às vezes depende da igreja onde que você está. Hoje, na igreja onde eu estou, no Vila Mara, atualmente eu vejo que as mulheres têm essa necessidade, mas eu converso com outras mulheres e às vezes são outras necessidades, porque as mulheres são diferentes, elas mudam, Sim. A igreja muda. Então tudo isso vai mudando. Entendi. Mas lá, atualmente, a gente tem procurado o quê? Fortalecer esse emocional dela, ela se tornar uma pessoa mais forte, uma pessoa mais verdadeira em Cristo e assim ganhar a família dela para Jesus, não é? Trazer uma boa semente. Então a gente tem levado tudo isso. Até porque ninguém dá o que não tem, né? Como é que essa mulher vai querer levar a Cristo para a família dela? Ou uma certeza, né? Que as pessoas olhem para ela e falam, nossa, que mulher de Deus, nossa, ela tá passando por uma luta, mas olha como ela tá firme, ela tem a certeza da vitória. E ela vai aprendendo isso tudo através da palavra. Sim. Se ela tem um problema dentro do casamento e a parte emocional dela não estiver legal diante de Deus, ela não vai saber reagir àquela situação. Então ela vai ser o que a Bíblia diz, aquela mulher goteira. Ela vai tudo criticar o marido dela. Ninguém aguenta o filho, aí vai haver muitas gritarias dentro de casa. E a gente sabe que dentro da palavra não é assim, não se resolve assim. Que a nossa luta não é contra a carne e o sangue. É contra entidades demoníacas, não é? Que a gente sabe que rodeia o nosso mundo espiritual. Não é? E o pessoal de casa também pode ver isso através da palavra, na igreja. Então, a gente procura passar isso a essas mulheres para que elas possam se fortalecer. Então, elas vão sair de lá mais fortalecidas, vão poder o quê? Diante de uma dificuldade na vida familiar dela, ou no trabalho, ou com os filhos, ou com o esposo, poxa, ela está forte, ela vai ter uma palavra no coração. Então, aí aquela pessoa que estiver fraca, poxa, eu tenho uma palavra. E no dia que ela estiver mais, não é, entristecida ou mais frágil, o próprio Deus, através desse alimento, não é, dessa bagagem que ela já criou espiritualmente, ela vai poder se fortalecer. Porque às vezes a mulher é assim, não sei se você é assim, às vezes a gente acaba aguentando muitas coisas, né? A gente vai suportando. Aí tem às vezes que você tá cheio. Aí você precisa esvaziar isso. Então a gente aprende o quê? Esvaziar diante de Deus. Aí a mulher chora, não é? Ela desabafa com o Senhor. Aí ela aprende que isso ela não tem que gritar com o filho dela ou com o marido dela. Porque tem mulher que fala, eu preciso falar, e quer desabafar e às vezes fala o que não deve, né? Exatamente. E às vezes acaba lançando uma maldição no casamento dela, na vida do filho dela, não é? E às vezes ela... E a maioria que você vai conversar, ela vai falar, acabei falando algo que eu não queria. Mas é devido ao nervosismo, porque ela não tem esse domínio. Se descontrola, né? Exatamente. E ela aprende o quê? A ser temperada, a ter a temperança do Espírito Santo, a controlar tudo isso através da palavra de Deus. É isso mesmo. E você tem algum testemunho bacana, assim, que você possa dar dessas mulheres que têm aprendido aí esses ministérios? Algo, não precisa citar um nome, mas algo que você falou, nossa, eu vi diferença. Sim, vários casos de mulheres que às vezes elas chegam na igreja com uma autoestima muito baixa, com vários tipos de problemas, através dessas reuniões, ou indo para a igreja, né, aprendendo da palavra, ela vai aprendendo o que você vai vendo a transformação dela, que às vezes ela no culto, às vezes ela chega com aquela carinha mais chateada, e ela vai mudando. Às vezes ela nem olha mais para o lado, agora ela chega, ela já cumprimenta quem está do lado.
Você vai vendo a mudança também no visual daquela mulher. Porque às vezes tem umas que às vezes falam assim, eu nunca usei maquiagem. Aí às vezes ela acaba tendo essa autoestima melhorada, né? O corte de cabelo muda, a forma dela se vestir muda, né? Aí você vai conversar com aquela mulher, às vezes que ela estava triste, melancólica, hoje ela tem uma palavra para poder te passar. E a gente tem vários casos disso na igreja, né? A autoestima dela, a alegria dela poder estar no meio, ela sabe, eu estou no meio do corpo de Cristo, eu tenho segurança, eu tenho Deus. Então, isso acaba contagiando, e ela vai contagiando outras mulheres, não é? Testemunhos de cura. Tem pessoas que entraram ali, igual nessa reunião, foi feito também uma oração em prol da saúde, e muitas mulheres ali contaram testemunhos, não é? Que entraram ali com uma dor de cabeça. Até a pastora Mirtz mesmo, no dia, ela estava passando por um probleminha, né? E ela até testemunhou. Ela estava sentindo um pouco tonta devido à labirintite. E na hora da oração, Deus operou na própria vida dela. Eu mesma estava com uma dor de cabeça nesse dia devido à correria, ao estresse, né? Que às vezes você acaba passando durante o dia, né? E eu mesma acabei vivendo isso também na minha vida, né? Eu falei, que bênção, Deus, que enriquecedor. E tantas outras que estavam ali, né? Às vezes entraram mal e saíram outras mulheres. Tudo isso através do quê? Da palavra de Deus, através desse ambiente espiritual que é criado. Fabiana, vale a pena encarar um ministério de mulheres? Sim, com certeza. Então eu vou pedir para você dar um recado para essa mulher que está aí em casa, mas está meio desencorajada, talvez até uma esposa de pastor que pensa assim, poxa, eu tenho vontade, mas eu não sei se vale a pena, porque dá muita dor de cabeça, organização, enfim. Dá um recado para essa mulher, encoraja essa mulher que está lá em casa. Mulheres que estão em casa, nos ouvindo através desse programa Entre Mulheres, não é? Essa reunião que nós fazemos de mulheres nas igrejas, onde que você é convidada a participar, vá. Deus sempre tem uma mensagem do coração de Deus para você. E você, às vezes, que é esposa de pastor, que às vezes é meio tímida, trata isso diante de Deus, não é? Veja quão importante é levar a semente da palavra de Deus. Às vezes, você vê uma mulher ali que às vezes ela se sente tão desvalorizada, não é? Tão ali no último, ela se acha a última de todas. Através da sua vida, Deus pode te usar para que você seja um canal de bênção. E um sorriso, ele não tem preço. Você vê o testemunho depois, não tem preço. Às vezes, o trabalho que você tem nessas reuniões, sim, do preparo, mas tudo é gratificante diante de Deus. Nenhuma habilidade vos falta. Então, seja o exemplo aonde você estiver. Seja essa mulher, não é? Como a pastora Mirtz nos trouxe através desse encontro de mulheres. Saia do saleiro. Se permita ser usada por Deus da forma que você é. Não queira imitar outras pessoas. Seja uma voz. Não seja um clone. Seja uma voz única. Deus, ele quer usar você da forma que você é, através da palavra dele, para trazer resultados, frutos. E Deus conta com você no nome de Jesus. Amém, Fabiana. Obrigada. Amém. Muito obrigada pelo convite. Muito obrigada por nos ajudar aí, por fazer parte desses 7 anos aí. Sim, muito legal. E esse programa é muito legal também, como esses cultos de mulheres que acabam levando essa semente. Às vezes a gente acha que é tão pequena, mas traz grandes resultados. É verdade. Deus abençoe você, Amém. Pastor Elias, a Muito IGD obrigada. da Vila Mara, mulherada do Ministério. Em nome de Jesus. Muito obrigada. É isso aí, mulherada. Tá afim de fazer, tá afim de começar um ministério de mulheres aí na sua igreja? Para você, pastora, para você, esposa de pastor, para você, obreira que está aí à frente de algum trabalho. Vai sim. Coloca esse propósito no seu coração. Ah, não tem tempo, Camila. Tem tempo sim. Coloca esse propósito no seu coração. Dá trabalho? Dá trabalho sim. Mas, gente, é muito gratificante e é necessário. Esse ministério realmente precisa crescer. Vamos aí. Foi o que a pastora Mirtz falou. Eu nem ouvi ela falar, mas eu já estou sabendo que ela falou. Realmente, mulherada, sai do saleiro. Vamos aí dar sabor, aí levar essa diferença, porque fomos chamados para ser diferença, para ser diferente. Então, vamos ser diferentes sim. Vamos mostrar o que é ser de Cristo, o que é ser uma mulher de Deus aí para
todo mundo que fala que é tudo igual, que a mulher não tem valor. Vamos mostrar o valor sim, mas com Cristo. E dando continuidade no próximo programa, essa comemoração de 7 anos do programa Entre Mulheres, mais uma mulher abençoada que vai estar aqui comigo falando sobre o Ministério de Mulher. Quem que é, Camila? Semana que vem você vai conferir comigo. Um beijo, fiquem na paz, fiquem com Deus e até semana que vem.